Fiquei mais de um mês sem limpar a casa. E agora que eu já posso voltar às atividades normais, foi a primeira coisa que eu quis colocar em dia. Gente, vocês não têm noção tanto que eu tava querendo faxinar essa casa. Meu marido que estava fazendo o serviço de casa. Mas assim, ele fazia do jeito dele, né? Limpava o básico. Mas pra mim, se não fizer uma faxina de arrastar todos os móveis, pelo menos uma vez na semana, a casa não fica limpa. Então já comecei a organizar as roupas. Essas que estavam aqui no quarto, era só roupa do neném. Então já fui dobrando, já fui tirando também as roupinhas que não servem mais. Porque graças a Deus esse menino parece que come fermento e está só crescendo. Tá uma bolinha já, como diz o pediatra dele, fermento no meu leite. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu sempre ouvi as mamães falar que nenhum filho é igual ao outro. E eu tive a total certeza disso depois que o Ravi nasceu. Quando o David nasceu, foi tudo tão tranquilo. Eu ainda era uma adolescente quando tive o David. Mas eu sempre tive total responsabilidade sobre ele. E sempre fui eu que cuidei do meu filho. Eu só deixava ele com a minha mãe pra mim poder trabalhar. E com o Theo foi a mesma coisa. A gravidez do Theo foi um pouquinho conturbada desde o começo, pois nas primeiras semanas eu já descobri que eu tinha diabetes gestacional e pressão alta. Então eu já comecei a tratar e acompanhar desde o comecinho. Agora do Ravi foi totalmente diferente. Do Ravi eu tive uma gravidez tranquila até as últimas semanas. Com 32 semanas descobri que tinha diabetes gestacional. Mas até aí tudo bem, eu estava conseguindo controlar só com a dieta. E 10 dias antes dele nascer, eu descobri que estava com pressão alta também. Estava fazendo acompanhamento com um médico e já estava tomando o remédio da pressão. Já estava com a dose máxima, mas mesmo assim a pressão não controlava. Para ajudar, a diabetes começou a descontrolar também. Eu comecei a ter picos de hipoglicemia na madrugada e às vezes durante o dia também. E junto a diabetes e a pressão alta, e é muito perigoso para a mãe e para o bebê. Então numa segunda-feira, fui na minha consulta de rotina e estava tranquila, porque eu ainda estava de 37 semanas. Eu sempre fazia o controle da pressão e da glicemia e anotava num papel para levar para a médica toda semana. Mas nesse dia, chegando no consultório, quando a médica viu o tanto que estava desregulado, tanto a pressão quanto a glicemia, ela já assustou e foi medir minha pressão lá no consultório, estava 16/10. Ela já me mandou sair do consultório e ir direto no plantão. Ela mesmo ligou pro médico plantonista que estaria no hospital e avisou que estava me mandando para lá e ainda fez uma cartinha para entregar para ele. Eu já saí do consultório chorando, porque ainda não estava na hora do meu bebê nascer. E tirando ele antes do tempo, corria risco. Mas ele também estava correndo muito risco na minha barriga, tanto ele quanto eu. E eu sempre tive costume de ir sozinha nas consultas, até nas últimas semanas. E nesse dia não foi diferente, eu estava sozinha. Então liguei pro meu marido, expliquei a situação e ele já saiu correndo do trabalho e foi direto pro hospital. Mas chegando lá, o médico plantonista não quis me internar. Ele pediu alguns exames de sangue, cardiotoco e ultrassom. E depois de olhar os exames, ele disse que estava tudo normal, me mandou pra casa. Mas a minha médica já tinha me avisado. E se ele me liberasse nesse dia, no outro dia bem cedinho era pra mim voltar pro hospital, pois ela estaria lá de plantão e já iria fazer o parto, porque nós dois estávamos correndo muito risco. Então depois que eu fui liberada, eu fui pra casa, organizei algumas coisas que dava. No outro dia cedinho voltamos pro hospital. E foi aí que o Ravi nasceu, de 37 semanas e um dia. Mas ele nasceu com hipoglicemia e não aumentava nem com o leite materno e nem com a fórmula. Então a pediatra colocou ele no soro com glicose e ele teve que ficar no berçário por 2 dias, 2 longos dias. E eu fiquei lá o tempo todo sentada naquela cadeira do ladinho dele para ele não se sentir sozinho. Mesmo sentindo dor, cansada, eu estava lá por ele. E depois, quando vencemos a hipoglicemia, ele teve icterícia e teve que ficar na luz. E aí foi mais um baque. E eu chorava tanto de ver ele tão pequenininho lá tomando luz. Eu sei que isso é normal para muitos bebês, mas foi o meu primeiro filho que precisou ficar lá. Mas graças a Deus ele ficou só 24 horas. E aí sim fomos liberados para ir para casa. Mas quando chegou em casa eu morria de medo de dormir. Eu não conseguia dormir, pois tinha medo dele ter hipoglicemia. Ele sempre foi um bebê muito dorminhoco e eu que tinha que acordar ele para mamar. Pensa numa tarefa difícil. Na maioria das vezes tinha que tirar toda a roupa dele para conseguir. Então o meu medo era dormir e perder a hora de dar mamar e ele ter outra hipoglicemia. Então por pelo menos uns 4 dias eu ficava parecendo um zumbi e só chorava.
tava. Mas graças a Deus depois tudo melhorou. E aí quando eu pensei que já estava tudo certo, ele teve a bronquiolite. Pra não bastar, descobriu que ele tem um sopro no coração. Ah, gente, eu não preciso nem falar que eu desabei mais uma vez, né? Eu só chorava e pedia pra Deus tomar conta dele. Um bebezinho tão pequenininho que já teve que passar por tantas coisas. Graças a Deus nós vencemos a bronquiolite. E agora precisamos fazer um exame pra verificar a gravidade do sopro no coração. Mas eu tenho fé que vai ser coisa simples e vai ser curada com o tempo. Então eu peço a oração de vocês. Enfim, o que com os outros filhos foi tão fácil, com esse é um pouquinho mais complicado. Mas eu sei que vai dar tudo certo, eu confio em Deus. E tudo está nas mãos dele. Enfim, tagarelei. Não falei sobre a limpeza. Mas o cômodo da casa que eu estava mais agoniada pra limpar era esse banheiro. O meu marido até lavava, mas era só o básico, a pia, o vaso e o chão. Eu não via a hora de poder lavar essas paredes. Aproveitei que eu já tava com a neura da limpeza, pedi pro marido tirar o assento do vaso, que eu não estava aguentando mais esse assento. Tão nojento que tava, misericórdia. A minha vontade de nem colocar assento aí mais. Como aqui eu sou rodeada por homens, não sei qual é a dificuldade de mirar em um lugar só pra fazer xixi. Eles têm que fazer no vaso inteiro. Isso me deixa muito irritada. Fala aqui nos comentários se na casa de vocês é assim também. Estou na saga pra conseguir monetizar antes de acabar a licença maternidade. Então te peço, se inscreve no meu canal, curte, comenta bastante pra ajudar a mamãe aqui e Deus vai te abençoar em dobro. Beijo!